suba ao trono de Deus, para que Ele possa agradar a todos nós de modo especial. Amém. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus nos dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, faça ser igual, santo sangue de Jesus. Há poder.
a tua santa unção quebranta minha alma e o meu coração diante do altar. Preciso me humilhar pra me purificar, ser somente Deus. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto do amor. Derrama, ó Senhor, a tua santa unção quebranta minha alma, o meu coração diante do altar. Preciso me humilhar pra me purificar, ser somente Deus. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto do amor. Esvazia meu ser, eu preciso receber o teu poder. Me batiza, Senhor, faz-me pronto para então proclamar o alto do Previstos, né? Obrigado porque você veio ao culto de hoje. Glória a Deus porque você escolheu dedicar esse tempo ao Senhor aqui na nossa querida igreja. No mês de março, o tema dos cultos será missão. Um jeito de enxergarmos o propósito que Deus nos dá através do seu convite para participarmos da pregação do seu Evangelho. Então, hoje eu convido você a abrir o seu Bíblia em Marcos, no capítulo 4. Esse episódio pode parecer não ter a ver com missão, mas espero que no fim da nossa conversa você compreenda que o primeiro passo para a missão é o seu envolvimento com Cristo, é o seu relacionamento com Cristo. Então, a missão não está no que você tem para pregar, a missão não está naquilo que
que você tem para, nas estratégias que você tem para falar, nas ações que você tem no dia a dia. Mas a missão começa muito antes disso, em quem você é. E esse episódio do capítulo 4 de Marcos, a partir do verso 35, ele revela muito sobre quem nós somos. Então eu vou pedir para que você assuma o papel dos discípulos nessa história, e isso deve trazer para você uma perspectiva sobre como você tem sido cristão. Ser cristão é a melhor alternativa, ferramenta, estratégia de pregação do Evangelho. É muito difícil convencer as pessoas com argumentos. Hoje tem argumento para tudo. Principalmente porque a gente já passou pela revolução na internet, revolução digital, um tempo atrás, que deu acesso a conteúdo para todo ser humano. Agora, nós passamos por mais uma revolução digital que ainda parece estar no início, que é a revolução da inteligência artificial, que vai facilitar o acesso a toda a informação possível no mundo. Então, se ainda haviam algumas barreiras de habilidade, de pesquisa ou de acesso a certos sites ou, enfim, lugares, me parece que cada vez agora que a inteligência artificial vai interpretar melhor o que você quer, o que você diz, e etc., provavelmente nós vamos ver mais uma revolução de informação. O grande problema é que começa a se falar sobre quem domina o conteúdo das inteligências, e que são as grandes empresas multibilionárias do mercado. Então, mas enfim, aí está a próxima revolução. E com acesso à informação, seja ela fidedigna ou não, vem a dificuldade de argumentação. Porque no passado você poderia simplesmente dizer eu sei e o que eu digo é o que é certo e você está errado e pronto. E a pessoa confiava porque você tinha mais experiência, porque você tinha cabelos brancos. Confiava porque você ia à igreja, você tinha cara de cristão, porque você tinha uma função, você era um missionário. Então se confiava nessas pessoas. Mas hoje existe uma ousadia da contestação dos argumentos. Por exemplo, havia um tempo que a fala do pastor era completamente aceitável e obedecida com autoridade, porque ele estudou teologia. Então ele sabe mais, provavelmente, do que eu estou lendo na Bíblia. Então o que ele disser é verdade. Hoje, graças a Deus, nesse aspecto, não tem mais essa autoridade por princípio. Tanto que facilmente alguém se levanta e diz, não, você está errado. E ótimo, ainda bem. Mas eu disse isso tudo por quê? Porque missão, então, vai acabar ganhando um contorno muito mais do ideal bíblico do que o que a gente praticou nas últimas décadas. Cristo sempre disse que era pelo nosso exemplo, pelo que a gente faz, pelo que a gente vive, e não pelo que a gente fala, que o Evangelho deveria ser pregado. Bom, então vamos lá. Jesus havia passado o dia inteiro ensinando as multidões. Estava cansado, Marcos 4:35. Estava cansado, estava exausto. No final de um dia cheio de conversas, ele fala para os discípulos
nós precisamos atravessar o mar, o lago, enfim, a grande quantidade de água que tinha ali na Galileia. Então, no verso 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Existe uma ordem de Cristo. Assim como na missão existe uma ordem de Cristo, para nós pregarmos o Evangelho a todo mundo, batizando, discipulando, fazendo discípulos, existe uma ordem de Cristo, existe uma direção que Cristo nos dá. Naturalmente, quando você está seguindo o caminho que Cristo mandou você seguir, você tem a expectativa de que esse caminho seja um caminho bom, que te traga coisas boas, certo? Amém. Então, se Cristo mandar você, por exemplo, estou buscando um plano aqui na minha mente, enfim, digamos que Cristo te mandasse amar o seu inimigo. Então, ao mandar amar o seu inimigo e você praticar o princípio que Cristo te ensinou, você espera que dê tudo certo, certo? Certo. Que ao amar o inimigo, ele deixe de ser de repente seu inimigo e você tenha uma vida feliz. Não é isso que a gente tem de expectativa? Sim. Fez o que Jesus pediu, dá tudo certo. Ok. Você entende que claramente Jesus mandou os discípulos passarem para outra margem. Era uma ordem divina, era um plano divino, era o plano de Jesus. Então, ao atravessar para outra margem, eles teriam problemas no meio do caminho? Sim. Mas na lógica de vocês, não. Vocês acabaram de dizer que seguindo o plano de Jesus não dá nada errado. Então quer dizer que seguir o plano de Jesus ainda pode ser que dê errado o processo? Então não vale a pena de repente seguir Jesus? Veja, cuidado com a expectativa de que o caminho com Cristo é um caminho de arco-íris, é um caminho de só sorrisos, é um caminho só de bonança, é um caminho só de saúde, é um caminho só de alegrias, é um caminho só de contentamento. Mas veja, nós ainda estamos no mundo de pecado. Então não existe nenhum trajeto nesse mundo, e isso fica claro em diversas declarações de Cristo, no Salmo 23, onde Davi pensa sobre a trajetória do ser humano, em parábolas, em discursos de Jesus: bem-aventurados sois quando vocês forem perseguidos por meu nome, enfim. As trajetórias do cristão não são trajetórias de apenas coisas boas. Verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Verso 36 diz que quem estava no barco? Jesus. O levaram no barco. Então você tem mais dois elementos. Jesus disse que era para fazer isso. E segundo, ele estava no barco. Então, quando se trata de missão, você pensa assim: Deus mandou, certo? Deus mandou. E quando eu saio para a missão, eu não saio sozinho, eu saio para a missão com Cristo, o Espírito Santo. Então, se eu vou fazer uma coisa que Deus mandou e vou com Ele, vai dar certo. Certo? Certo. Errado. Errado. Não. Nem tudo dá certo nessa jornada ao lado de Cristo. Então, é um pouco infantil a gente só lembrar do Davi derrubando Golias. É um pouco infantil a gente só lembrar do Moisés abrindo o Mar Vermelho. É um pouco infantil a gente só lembrar
do filho da viúva sendo ressuscitado. É um pouco infantil, por quê? Porque nem toda a jornada desses personagens foi bem sucedida assim. Por isso eu gosto de lembrar de Abraão mentindo sobre sua esposa. Eu gosto de lembrar de Abraão traindo a sua esposa com a serva. Eu gosto de lembrar que Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi casado umas 5 ou 6 vezes. Eu gosto de lembrar que as jornadas bíblicas dos personagens bíblicos são reais. Elas não são um conto de fadas. Isso do felizes para sempre é da mentira, é da frustração. Não existe uma história do felizes para sempre enquanto nós estamos aqui neste mundo. Sempre vai ter um problema. É lógico, vão ter momentos felizes de vitória, mas isso não quer dizer que não teremos outros problemas. Bom, ficou claro que Jesus manda eles passarem por outra margem. Ficou claro que Jesus estava no barco com eles. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Então, no verso 37, aquilo que você já sabia, você conhece a história, tudo dá errado. Agora, deixa eu pensar num negócio com vocês. Quando você vai para o mar, ou para um rio, lagoa, enfim, lá, qualquer coisa assim de bastante água, você vai dependendo de um instrumento chamado barco, certo? Porque sem o barco você até nada, né? Mas tem um limitezinho ali para nadar também, você não dá para fazer muita coisa nadando. Mas se o barco funciona, você é bem sucedido. Se o barco não funciona, você é mal sucedido. E você já viu o quanto que a gente valoriza o barco? O barco para a gente é muito importante. Por exemplo, quando você olha para a sua conta bancária e tem um dinheirinho, você fica mais tranquilo, não fica? Isso é barco. Você olha para o barco e você diz assim, não, até pode vir uma tempestade que eu estou bem. Eu aguento. Pode vir que eu pago a conta. Você fica mais corajoso, não fica? Fica mais imponente. Esposas, quando o marido chegar em casa muito nariz em pé, é porque a conta bancária ficou legal naquele dia, tá? Fica se achando, fala, mas, né? Quando ele estiver assim, bem calminho, e você fala e ele responde sim, senhora, pode ver que a conta está no vermelho, que daí ele não está se garantindo tanto, sabe? Então, a gente aposta muito no barco. Ai, o prédio da igreja, meu Deus, o prédio da igreja, ai, socorro, a janela, ai, socorro, o som, ai, socorro. E se a porta, e se roubarem, e se isso, e se aquilo outro, e a gente fica, o barco. Mas deixa eu te falar um negócio. Quando vier a tempestade, o seu barco nem é muito útil. Outra coisa que a gente confia muito: nas nossas habilidades. Como a gente confia naquilo que a gente sabe. Eu sei, eu me garanto, certo? Lá no seu trabalho, se alguém disser assim para você, faz o seu trabalho, você... tudo bem? Eu faço. Até faço o trabalho dos outros, se precisar, porque eu sei, né? Se alguém disser assim para o Davi, liga o som. Até se cair tudo, eu resolvo. Não é? Alguém diz assim, o Juninho, câmera de segurança. Sentado, pé nas costas, não é isso? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Eu conheço. Aquilo que eu sei, eu faço.
Se alguém disser para a maior parte aqui das mulheres, faz um arroz, arroz, não está brincando comigo com arroz. Arroz eu faço até sem ver. É só. Se não tiver tempero, se tiver água e sal, eu faço arroz, não é isso? E fica bom ainda, no fim. Não preciso nem de tempero. Imagina que é um problema fazer arroz. Faço até sem panela. Até sem panela. Faço arroz até sem fogo, faço arroz. Ovo frito. Ixi, ovo frito. Né? Faz fácil. Fácil. Eu sei o que eu estou fazendo. Os discípulos, a maior parte deles, pescadores na Galileia, naquela região. Então, quando Jesus diz assim para eles, vamos passar para o outro lado, eles não param e dizem assim, Senhor, é difícil. Eu não sei. Eles assim entram no barco, porque isso aqui é a minha praia, isso aqui eu fiz a minha vida inteira. É o cristão que passou 30, 40 anos dentro da igreja, você diz assim para ele, e aí, você maneja bem as escrituras? Eu sei tudo. Eu manjo de igreja. Quer ver a pessoa que confia, que sabe tudo de igreja? É aquela que no final do culto está reclamando. O culto não foi bom hoje. O sermão não foi bom. A música não foi boa. A ordem da lição não estava legal. O pregador não sei o que lá. Tudo está ruim no culto. Está ruim porque eu sei mais do que quem fez o culto. Porque eu sei o que é uma igreja, não esse pessoal aí que está fazendo. E essa música não estava boa. Não estava boa por quê? Porque eu sou melhor. Porque eu é que sei. Porque eu confio nas minhas habilidades. Os discípulos, quando entram naquele barco, eles dizem assim, Senhor, nem se preocupe. Porque você sabe de pregar, a gente sabe de navegar. Vamos embora. Só que no meio do trajeto a onda é maior do que o barco. E é maior do que a habilidade de manejar o barco. Você sempre vai encontrar uma onda maior do que o seu barco e maior do que a sua habilidade de navegar. Não importa qual seja o assunto, sempre você vai encontrar ondas maiores. Bom, verso 38. E Jesus estava onde? Na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eu acho todos esses detalhes lindíssimos, porque Jesus estava na polpa, tranquilamente. Olha, são homens experientes. Eu já imagino aqueles homens chorando como uma criancinha diante da cena, dizendo, a gente vai morrer. E enquanto o barco joga para cá, água para lá, e eles já estavam com água num ponto, homens experientes no mar, esses homens não se assustam com tempestade, eles tinham passado por isso várias vezes, eles tinham todas as técnicas possíveis para lidar com aquilo, e de repente eles estão em pânico. Mas Jesus, na polpa, com o seu travesseirinho, achei ótimo essa descrição, Jesus está com o seu travesseiro, muito confortável, dormindo. Isso significa muito, porque se Jesus está dormindo, por que você está em pânico? Você não obedeceu o que Jesus mandou? Ele não está no barco? Sim. Então não está na hora de você parar de confiar no barco e nas suas habilidades e lembrar que Cristo é Cristo? Se ele está dormindo, meu querido, pega o seu travesseiro Dorme junto. e vai dormir. Mas e a onda? Mas você está preocupado com a onda. Por quê? Não, mas pastor, o mundo está entrando na igreja. Mas pastor, e agora o que a gente vai fazer? Olha, você está seguindo o plano de Jesus? Ele está te acompanhando? Então, pega o seu travesseiro e descansa. E deixa ele fazer.
Deixa ele tomar conta. Sabe? Quando Jesus dorme, primeiro eu descubro que Jesus é totalmente humano. Não se esqueça que Jesus estava cansado. Se você está cansado, é natural, você vai dormir. Não tem como. Teve uns dias na semana passada, hoje eu dormi bastante, mas teve uns dias na semana passada que eu acordei bem cedo, umas 4h30 lá, para arrumar todas as coisas, e emendei, porque eu tinha muito trabalho, fiquei trabalhando, depois que acabou o culto, continuei no computador. Quando todo mundo em casa levantou, fiz café da manhã, depois saí, fui trabalhar à noite, trabalhando. Minha esposa trabalha à noite, acho que era meia-noite, a gente ainda estava na toda lá em casa. E aí quando ela chegou e tal, ainda cheia de energia, eu sentei no sofá e puf, capotei. Aquela cena feia, né? Lá babando no sofá. E ela disse, você tá bem? Eu disse, acho que não, né? Acho que acabou a energia. Eu não aguento mais nada. Acho que eu tenho que dormir urgente. Então tem uma hora que você, como humano, o que acontece? Acaba a sua energia, você vai dormir. Jesus completamente humano, cansado, vai dormir. Esse é o nosso Deus. Completamente homem, completamente Deus. Assim Ele pôde pagar o preço pela nossa salvação. Amém. Glória a Deus. É importante reconhecer na Bíblia os indícios da humanidade de Cristo. Ele era como nós. E Ele está dormindo. Segunda coisa. A confiança de Cristo no divino é absurda. Porque Ele está dormindo no meio do caos. Terceiro, Ele não tem medo. Você não está do lado de alguém que está com medo. Deus não tem medo. Última lição desse verso. Lá estão os discípulos agitados. Está um barulho, eles estão gritando. Tem vento, tem chuva. Nesses momentos de caos, ninguém fala baixinho, tipo, ai, tá chovendo. Não, tá lá, puxa lá, vai pra cá, corre pra lá. É balde, é água e tal. Caos, e já brigando um com o outro, você está fazendo errado, e no meio do caos, aquela gritaria. E Jesus está em silêncio. Se no meio do seu caos, Deus continuar em silêncio, isso não significa que Ele te abandonou. Ele pode estar lá. Ele pode estar percebendo o que está acontecendo na sua vida. E mesmo assim estar em silêncio. E ainda assim, Ele vai te resgatar. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus da sua vida. É só Deus. Tranquilo, no meio do caos. Bom, os discípulos, no verso 32, o acordaram. E eles disseram, mestre, o Senhor não importa que pereçamos. A pergunta dos discípulos é completamente injusta. Porque veja como eles tinham já feito um preconceito sobre Jesus. Eles tiveram tempo para razoar tanto na sua própria mente, que eles chegaram para Jesus já com o problema pronto. Quer ver como isso acontece? Isso é normal para a gente. Entra alguém na igreja, você não conhece. Aí você dá aquela sacada de cima e embaixo. Dá aquela escaneada na pessoa. Aí viu que ela está bem vestida. Tem dinheiro. Aí viu, tá com uma Bíblia grande, bonita. Essa aí é crente. Aí sacou a lição da escola sabatina assim, puxa, estuda a lição. Aí abre a lição, ela está anotada, você diz, meu Deus, vai passar a lição, professor novo.
Joga fora os nossos professores. Ela vai ser a nossa professora. Não é assim que a gente faz? A pessoa nem abriu a boca e você já tem todo um preconceito sobre ela. Jesus está dormindo no barco. O discípulo passa, eu aqui trabalhando e Jesus dormindo. Puxa vida, nem para ajudar. Começa a tempestade, mais uma mão ajudaria a esvaziar a água do barco. A tempestade está terrível, eles já estão se cutucando e dizendo assim: Jesus não podia fazer alguma coisa? Ele faz milagres, ele cura pessoas, ele ressuscita, e a gente vai morrer, e ele vai deixar. E Jesus já é culpado por um negócio que ele nem sabe, está dormindo. Igual a pessoa, ela nem sabe o que você pensa sobre ela, mas você já pensa um monte de coisa, que pode ser tudo mentira. Com certeza não tem nada a ver com o que você pensa, porque você só está pensando. E assim é. Posso dar outros exemplos mil aqui, né? Tipo, o pastor abandonou o terno. Se tivesse de terno, seria mais. Esse seria mais conservador. Esse mundo está perdido. Aí alguém vê alguma outra coisa e diz: nossa, essa igreja já não é mais a mesma. Puxa, entende? Você começa a criar histórias dentro da sua cabeça, a ponto de chegar para Jesus e já o acusar de estar deixando que eles morram. Quase ele está acusando de Jesus ser o culpado da morte deles. Sabe quando é que a gente faz isso? Quando a gente diz assim: Deus quis. Deus quis. Deus quis que você ficasse doente, Deus quis que você perdesse o emprego, Deus permitiu que o mal tomasse conta da minha vida. Ei, pera lá. Não começa a atribuir coisas para Deus que ele não fez. Quem faz mal na sua vida? O inimigo, o pecado, e eu movido pelo pecado. Ah, Deus me castigou. Olha que ideia maldita essa. Deus não castiga, Deus abençoa, Deus salva. Ah, pastor, você não leu o Antigo Testamento. Você também não. Porque lá na relação entre bênçãos e maldições é simples. Com Deus é bênçãos, sem Deus é maldições. Isso é meio óbvio. Porque com Deus ele age na minha vida. Sem Deus eu bloqueio a ação de Deus na minha vida. E o que tem sem Deus? Maldição. Ah, foi Deus que fez? Obviamente que não. Eu escolhi. Com Deus, bênção. Só tem bênção. Ah, mas no juízo, Cristo é o juiz e o meu advogado ao mesmo tempo. Você acha que o juízo é uma cena ruim? Como? É uma cena ótima. Quem tem certeza de que vai ser justificado quer que o juízo ocorra logo. O inocente não quer que o julgamento se estenda lá para frente. Não, faz logo, porque eu quero ficar livre. E se você crê em Cristo, Ele já te justificou. Amém, glória a Deus. Então, venha logo o juízo, por favor, que venha amanhã. Mas eu não estou pronto, você não crê em Jesus? Que história é essa de que você precisa fazer, que você precisa inventar para você um caminho aí complexo, cheio de coisa, que no fim você faz e é enxugar gelo. Porque todo dia você faz errado. É assim. Bom, Jesus responde. E ele despertando, verso 39, Jesus acordando, com essa ofensa já, com essa gritaria na cara, né? Que coisa horrorosa. Ninguém gosta de acordar assim.
Primeira coisa que ele fez, ele repreendeu quem? Os discípulos? Problema, Os Marcos. discípulos? Se irritou com os discípulos? Não. Quem é o alvo das ordens divinas? O mal. Ele se levanta e diz: "Ô vento, chega, acabou." Tem sempre essa voz nos lares aí, né? A voz alfa, né? Alguém que tem esse comando, né? Dá uma confusão, alguém levanta a voz e diz assim: "Ei!" E aí já, pronto. Chega. Deu. Limite. Jesus levanta e diz: "Chega, mar. Se acalma aí." E o que acontece com o mar? Parece que não tinha tempestade, nunca teve tempestade. Se fosse hoje em dia, o pessoal da previsão do tempo ia ficar maluco, né? Se previu uma tempestade enorme, de repente ela acabou do nada. Mentirosa, né? Lá estava Jesus. Quantas palavras ele precisa para resolver o problema? 3. Acalme-se e fique quieto. Horas de luta, é barco remendado, são anos de estudo, é prática, é habilidade, vários homens fortes lutando. Deus precisa de quantas palavras para acalmar a tempestade da sua vida? 3. Uma. Se ele está no seu barco, por que você está gritando? Acalma o seu coração e deixe que Deus, apenas com o seu poder, acalma. Tudo ficou bem, tudo ficou calmo, porque apenas Cristo disse: acalme-se, fique quieto. Agora sim, problema resolvido. Jesus vira para os discípulos e pergunta: por que vocês estavam com medo? Não tem razão para vocês terem medo. E depois que não tem mais vento e tempestade, dá uma vergonha, né, nos discípulos, porque dá um sentimento de: "Ixi, realmente, agora não tem. O que eu vou falar?" Mas por quê? Hoje, no meio da tempestade, eu posso dizer: "Senhor, você não está vendo o perigo? Você não viu os noticiários? Você não viu mais uma guerra que estourou hoje? Você não viu que as profecias estão se cumprindo? Eu preciso ficar com medo." Mas Jesus disse: você não tem que ter medo. Mas os pregadores estão mandando eu ter medo. Eles estão utilizando do medo para manipular você e ganhar dinheiro com você. Você não tem que ter medo. Você está obedecendo a Cristo e Ele está no barco, acabou o medo. E aí ele pergunta: como é que ainda não tem fé? Como é que você ainda não tem fé? Eu sinto nas palavras de Cristo um pouquinho de decepção com os discípulos. É tipo: sério? Vocês já não me viram ressuscitar, curar? Vocês já não viram tudo? Vocês já não ouviram o que eu ensinei e ainda vocês não têm fé, não confiam em mim? Vocês não viram eu dormindo? Quer indicativo maior do que está tudo bem? É o contrário. Se eu não estou falando, é porque eu estou agindo, é porque eu estou aqui, é porque você não precisa se preocupar. Se acalma, não tenha medo, tenha coragem, porque o vento vai cessar, porque a minha voz é mais poderosa. A fé não é ausência de tempestade, é confiança na presença de Cristo como estiver no ambiente. A reação dos discípulos, no verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Realmente, eles ainda não conheciam quem é Cristo. Espero que hoje você tenha descoberto de novo quem é Jesus. Jesus não é o que está te deixando morrer.
Jesus não é o que está te castigando, Jesus não é o que está te apressando ou está te colocando em rascadas. Jesus é aquele que vai acalmar a tempestade da sua vida hoje. Oh, glória. Se Amém. você confiar. Sabe, as tempestades são inevitáveis, mesmo com Jesus no barco. A presença de Cristo não impede a tempestade, mas garante que no fim da jornada você vai encontrar calmaria. Sabe, o silêncio de Jesus não significa falta de cuidado. Ele pode parecer distante, mas ele está presente. Isso é princípio. Cristo não nos abandona, nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. E ponto. Não é o que você sente, é o que é de verdade. Cristo sempre está do seu lado. Cristo tem autoridade absoluta sobre o caos. Nada está fora do controle de Jesus. Às vezes, Jesus vai simplesmente acalmar a tempestade. Outras vezes, pode ser que ele não acalme a tempestade, mas ele acalme o seu coração no meio da tempestade. Amém. Nem sempre ele vai resolver o problema fora de você, mas sempre ele pode resolver o problema dentro de você. E aí sim, você pode estar no barco que está afundando com a tempestade e você com o seu travesseirinho dormindo. Essa é a cena de mais plena fé possível. Sabe, em ambos os casos, quando ele acalma a tempestade, quando ele acalma o seu coração, o maior milagre não é ele acalmando a tempestade. Não é isso. Acalmar a tempestade é simples para Jesus. O maior milagre é quando os discípulos olham para ele e dizem: quem é esse? Agora sim eu entendi quem é Jesus. O milagre não é resolver o problema. O milagre é desenvolver no nosso coração a fé e confiança em Deus. Porque o problema, a tempestade de hoje que se acalma, pode ser outra que vem amanhã. Mas se você desenvolve a fé no seu coração, não importa quantas venham, você sempre vai encontrar a calmaria. Porque você sabe em quem você confia. Amém. Você crê nisso? Você gostaria de entregar novamente sua vida às mãos de Cristo? Amém. Fique em pé, gostaria de orar com você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque nessa noite nós, ao lermos a Tua Palavra, encontramos lições preciosas de fé para a nossa vida. Nós estamos iniciando hoje uma nova semana e nós não conhecemos o que tem pela frente. Certamente enfrentaremos grandes desafios. Alguns a gente já até desconfia, já até tem ideia do que vai acontecer de difícil nessa semana. Mas, Senhor, o nosso clamor hoje é: esteja ao nosso lado. Eu sei que esse pedido nem parece ter sentido, porque eu sei que o Senhor está, mas se faça perceptível, porque nós somos pecadores e nossa visão é curta. Então, se mostre para nós, deixe que percebamos que estamos sendo protegidos por Ti. Senhor, cuida dos Teus filhos. Por favor, vá à frente, abrindo as tempestades. E se de alguma forma fomos pegos no meio dessa jornada por grandes ondas, que não nos esqueçamos de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está ao nosso lado e com poucas palavras pode resolver todo esse problema. Volte logo, esse é o nosso clamor, porque não aguentamos mais passar por tantos desafios.
É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos por amor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. E o Senhor nos abençoe.